Todos acharam? Efésios 2, 8 a 10. Que diz assim: pela graça vocês são salvos, ou sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vocês, ou não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém, queridos? Oremos. Pai, em nome de Jesus, te louvamos por esse texto tão rico, por essa referência tão preciosa para as nossas vidas, Pai. Aqui está a essência, Senhor, da salvação, e nós te louvamos, Senhor, porque não é só um escrito, Pai, é uma verdade em nossas vidas. Graças te damos pela salvação, por meio da graça mediante a fé, Pai. Muito obrigado por teu grandíssimo amor, pela qual nos amou, Pai. Muito obrigado. Fica conosco, fala a cada um aqui nessa noite, e que tudo seja para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, podem sentar-se. Fiquem à vontade. Queridos, quando o nosso Senhor Jesus Cristo foi pendurado naquela rude cruz, e nós nos lembramos muito bem desse fato, um bandido estava à sua direita e um outro bandido estava à sua esquerda. Os dois eram criminosos, os dois foram julgados, os dois foram condenados e estavam ali na cruz, morrendo por seus crimes. Jesus, porém, nós sabemos, não cometeu crime nenhum. Mesmo assim, ele foi julgado e foi condenado como se fosse um criminoso, como se ele fosse um malfeitor, como se ele fosse um transgressor da lei. Um dos criminosos, inclusive, ele reconheceu que Jesus não tinha feito nenhum mal para estar morrendo daquele jeito. Esse nenhum mal fez, falando para o outro criminoso que estava blasfemando: nós estamos aqui por causa dos nossos delitos, mas este nenhum mal fez. E esse mesmo criminoso, depois de ouvir algumas palavras de Jesus na cruz, e depois de ter lido o que estava escrito sobre sua cabeça, Jesus Cristo, este é Jesus, o Rei dos Judeus, que alguns dizem que foi o primeiro folheto evangélico da história, em cima de Jesus. E provavelmente foi essa frase, juntamente com todas as palavras de Jesus, que levaram esse homem à conversão, esse bandido. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foi diante disso, provavelmente, que ele exerceu a sua fé e disse o seguinte a Jesus, lá em Lucas 23, 42 e 43. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no paraíso. Queridos, esse é o melhor exemplo que eu conheço na Bíblia de alguém que foi salvo pela graça mediante a fé. Eu não encontro outro exemplo mais real, mais impactante de alguém que foi salvo pela graça mediante a fé. Isso porque esse bandido não merecia ser salvo. E essa salvação não foi conquistada por obras, mas foi um presente de Deus. O bandido da nossa história apenas creu em Jesus e foi salvo. Simples assim. Simples assim. Ele recebeu o indulto da graça diretamente pelas mãos do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é exatamente isso, ou disso que trata Efésios 2, versículo 8 a 10. Queridos, a salvação é um presente de Deus para aqueles que creem em Jesus. É presente, ela não é conquistada por nosso esforço, por nossa caridade. A salvação não é conquistada por nossas obras. Você não conquista a sua salvação subindo, uma escadaria, pagando promessas. Não, é um presente dado por Deus. Sendo assim, algumas verdades são fundamentais, queridos, para que venhamos a entender o plano da salvação. E a primeira verdade,
a graça de Deus é a fonte da nossa salvação. A graça de Deus é a fonte da nossa salvação. Deixe sua Bíblia aberta. Versículo 8. Pela graça vocês são salvos. É uma afirmação. Pela graça vocês não serão. Não é uma possibilidade, é uma afirmativa. Graça, queridos, é favor imerecido. Imerecido é amor primário. Graça é misericórdia divina. Posso ilustrar esse fato com o que aconteceu recentemente com o deputado federal Daniel Silveira. Ele falou muitas bobagens contra ministros do STF. Consequentemente, ele foi julgado e condenado a mais de 8 anos de cadeia. Foi então que o presidente da República, numa canetada constitucional, concedeu o indulto da graça a esse parlamentar. Ele não merecia isso. Ele foi absolvido de todas as suas condenações. Ele não merecia. Mesmo assim, foi absolvido, foi perdoado. E como disse um ministro do STF, Alexandre de Moraes, um dos ministros, o indulto da graça ou ato de clemência constitucional é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar. Portanto, se o presidente da República, que é um homem falho e pecador, tem esse poder constitucional de absolver um condenado, quanto mais o nosso Deus, que é perfeito, santo e um justo juiz. Então, queridos, graça é o favor de Deus aos pecadores perdidos. Graça é o amor de Deus sendo direcionado ao homem culpado, como eu e você. Graça é Deus amando, é Deus se humilhando em favor de nós, é Deus vindo nos resgatar. Graça é Deus se entregando generosamente em Jesus Cristo e por meio de Jesus Cristo. Voltando aqui ao bandido que se converteu na cruz, podemos afirmar que ele não merecia ser salvo. E quem merece? Ninguém. Muito menos aquele homem que havia transgredido a lei. Ele estava ali culpado. Ele não tinha obras para apresentar a Deus. A sua vida era um caos. A vida daquele homem era uma tragédia. Ele era um farrapo humano, um transgressor da lei, um malfeitor. Mesmo assim, diz o texto, ele foi salvo por Cristo gratuitamente. Gratuitamente. Queridos, no primeiro concílio da igreja, os apóstolos declararam o seguinte, lá em Atos 15, versículo 11. Cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles, também os gentios, assim foram. Cremos que seremos salvos pela graça. Paulo, em Romanos 3, 23 e 24, declarou também o seguinte, inspirado pelo Espírito Santo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amados, esses 2 versículos revelam a tragédia humana e a graça divina. A tragédia humana se chama pecado em suas múltiplas manifestações. O salário do pecado é a morte. E a graça divina se chama Jesus Cristo, aquele que verteu seu precioso sangue para nos redimir de todo tipo de pecado. Queridos, já falamos no início de um bandido que foi salvo na cruz, pela graça de Deus. Falamos. Agora, falaremos de um outro bandido que foi salvo de ir para a cruz, também pela graça de Deus. E isso é muito interessante de se observar. Seu nome, Barrabás. Quem era Barrabás? Personagem muito conhecido. Ele era um assassino. Barrabás era um revolucionário. Barrabás, chefe de gangue, um zelote, um malfeitor. Ele era um assaltante à mão armada, capaz aí de roubar e matar.
Provavelmente, segundo alguns estudiosos, ele seria o chefe da gangue dos outros dois que estavam morrendo com Cristo. E era ele que estaria no meio, como o líder da gangue. Enfim, Barrabás era um inimigo declarado, tanto de Roma como da sociedade de modo geral. Ele era um homem mau, um homem perverso, diabólico, sanguinário. É importante observarmos que havia aí um enorme contraste entre Barrabás e Jesus. Os dois foram levados diante de Pilatos. Um seria absolvido, o outro condenado. E qual é o contraste? Jesus era o Filho de Deus. Barrabás, filho do diabo. Um era filho da luz, o outro, filho das trevas. Jesus andava, diz a Bíblia, por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Barrabás andava por toda parte fazendo mal, procurando ganhar vantagem, assaltar, roubar, matar. Jesus amava profundamente as pessoas. Barrabás odiava terrivelmente a todos. Sendo assim, como era costume libertar um preso, por ocasião da Páscoa, Pilatos mandou que trouxesse os dois. E os dois foram levados à presença de Pilatos, tanto Barrabás quanto Jesus. Como já disse, um seria morto, o outro crucificado. Um voltaria para casa para estar com a família. O outro iria para a cruz para morrer de maneira terrível, de maneira horrível. O povo então pede o quê? A crucificação de Jesus e a libertação de Barrabás. Amados, esse relato é profundo e revela aí tipologicamente o amor de Jesus por cada um de nós. Tipologicamente, Barrabás é o tipo do homem sem Cristo. Barrabás é o tipo do homem numa vida de pecados, numa vida de rebeldia contra Deus, fazendo a sua própria vontade, seguindo o curso do seu coração. Barrabás é esse tipo de pessoa. Ele simboliza o homem afundado no pecado, simboliza o homem afundado nas drogas, simboliza o homem afundado na pornografia, simboliza o homem afundado no adultério, na mentira, no roubo. Barrabás simboliza o homem mergulhado na inveja e no orgulho, simboliza o homem que está no corredor da morte por causa dos seus pecados. Corredor da morte, pena capital. Até porque, queridos, todo aquele que não se consertou com Deus, todo aquele que não se arrependeu dos seus pecados, está no corredor da morte, assim como Barrabás estava. Estava? Todo aquele que vive afundado na imoralidade, todo aquele que vive afundado na devassidão, todo aquele que vive afundado na mentira, todo aquele que vive afundado na pornografia, está no corredor da morte. Todo aquele que vive no mundo do crime, da feitiçaria, e seja lá qual for o pecado, está no corredor da morte. O ser humano, de modo geral, ele já nasce condenado, ele já nasce perdido, e com passos largos à perdição eterna por causa dos seus pecados. O homem sem Cristo é como Barrabás, ou é tão pecador quanto Barrabás. Ele pode até não cometer os mesmos pecados que ele, que Barrabás, que foi condenado por assassinato. Ele era um salteador, assaltante de mão armada, capaz de matar alguém. A pessoa pode não estar aí inquirida nos mesmos pecados que ele, mas, queridos, de uma maneira ou de outra, não há um justo sequer sobre a face da terra. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, diz a palavra. Porém, sabe qual é o grande problema do ser humano? Comparar-se com o pior. Ele se medir, não com o melhor, mas com o pior. Ele olha para a vida de Barrabás aqui e diz: graças a Deus eu não sou tão mal como ele. Eu não sou assassino, eu sou pai de família, eu sou boa gente, me dou bem com meus vizinhos, pago minhas contas, se compara com um tralha. E não temos que fazer isso. Olha muitos para um viciado em drogas e se gaba dizendo: eu nem fumar fumo. O sujeito aí está condenado, o cara é viciado, está se comparando com o pior. E quando você se compara com o pior, você se acha o melhor, o bambambam da história. Olha para uma prostituta
numa dessas avenidas das nossas cidades e se considera mais pura, mais santa, mais aceitável aos olhos de Deus. Comparamos-nos com o pior. No entanto, comparar-se com o pior é covardia. Precisamos nos comparar com o melhor. Precisamos nos comparar com a santidade de Deus. Santidade de Deus. Isso porque, perante Deus, todos são pecadores perdidos, precisando de salvação. Todos estão mortos em delitos e pecados, necessitando de uma ressurreição espiritual. O homem sem Cristo, queridos, está perdido, assim como Barrabás estava. Assim era a situação desse nosso personagem. Ele estava perdido e com um dos pés dentro do inferno. Meu amado, se você ainda não se reconciliou com Deus, um de seus pés estão à beira do abismo. Não brinque com a sua salvação. E como já dizia Jonathan Edwards, em seu famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele diz o seguinte: os não convertidos andam sobre o abismo do inferno em uma superfície podre, e há inúmeros lugares nela que são frágeis e não suportarão seus pesos, e esses lugares não são percebidos. As flechas da morte voam invisíveis ao meio-dia, a vista mais escura não as vê. Não as vê. Sendo assim, Barrabás estava morto em delitos e pecados e estava morrendo, assim como ele já havia vivido, longe de Deus. Porém, Jesus entrou em cena. Isso é muito lindo. Jesus trocou de lugar com ele. Jesus assumiu a cruz que era de Barrabás. Jesus tomou o lugar de Barrabás. Jesus substituiu Barrabás naquela rude cruz. Jesus morreu a morte que era de Barrabás. Amados, isso é graça. Isso é favor. A cruz estava com as medidas de Barrabás. A cruz do meio estava com certeza lá com o nome de Barrabás. E Jesus assumiu aquela cruz. Isso é graça, favor, misericórdia. Sabe por quê que eu afirmo isso? Porque quem pecou foi Barrabás. Quem cometeu o homicídio foi Barrabás. Quem deveria morrer era Barrabás, mas Jesus morreu literalmente no lugar dele. Não sabemos, historicamente, o que Barrabás fez depois dessa grande oportunidade que teve. Não sabemos se ele se voltou para uma vida de crimes novamente. Não sabemos se ele se voltou para Deus agradecido, se converteu. A história se cala a respeito disso. Mas o fato de Jesus ter assumido a cruz que era de Barrabás tem muito significado espiritual para a nossa vida. Muito, muito. Isso porque na cruz Jesus estava levando sobre si o meu e o teu pecado. Na cruz Jesus estava nos salvando. Isso é graça, queridos. Isso é presente, favor. Isso é compaixão, é misericórdia. Esse é o Evangelho. Talvez você esteja cheio de problema. Está com problema no casamento, problema com o filho, endividado, cheio de B.O.s na vida. Mas esse é o Evangelho. O Evangelho trata do essencial. As demais coisas vão se solucionando. Deus vai nos ajudando. Então, já vimos que a graça é a fonte da salvação. Segunda verdade do nosso texto, a fé é um instrumento pela qual somos salvos. Observe aí no versículo 8 mais uma vez. Deixe sua Bíblia aberta e confira. Pela graça, você é salvo por meio da fé. Simples, né? Pela graça você é salvo por meio da fé. Então, se por um lado a graça é o presente, por outro lado, a fé é a mão que recebe esse presente. É a mão que recebe. Graça e fé, queridos, são essenciais à salvação. A graça é Deus enviando seu Filho único para morrer por nós.
A fé, porém, é o meio pela qual nos apropriamos da graça de Deus, por meio da fé. Fé é isso. Fé é confiar que o preço que Jesus pagou na cruz foi em meu favor. Fé é crer que realmente o sangue de Jesus nos purifica de todo tipo de pecado. Fé é crer que Jesus é meu salvador pessoal e não simplesmente o salvador do mundo. Eu não tenho que generalizar, mas individualizar. Jesus me salvou, eu sou salvo pela graça mediante a fé. Agora, é muito importante ressaltar que Paulo não está falando aqui de qualquer tipo de fé. Não é fé na fé, mas é o objeto da fé. E quem é o objeto da fé? Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é fé na fé, não é fé nos ídolos, não é fé nos ancestrais, não é fé na confissão positiva, nos méritos. É a fé em Cristo como Salvador pessoal. Portanto, todos os que são salvos exatamente da mesmíssima maneira, por meio da fé. Voltemos ao nosso bandido que estava morrendo na cruz, juntamente com Jesus. Voltemos para ele. Para pensar, queridos, analise o fato. Aquele homem não teve tempo de pagar suas dívidas. Teve? Não teve tempo. Não teve tempo para se batizar nas águas. Ele não teve tempo para frequentar uma igreja. Aquele homem não teve tempo para participar da Santa Ceia. Não teve tempo para mostrar a sua conversão. No entanto, ele teve tempo para se arrepender dos seus pecados pela fé e ser salvo pela graça de Deus. Queridos, a salvação daquele homem foi gratuita, já enfatizamos isso, mas a sua fé foi extraordinária. É o maior exemplo de fé que se pode ter na Bíblia, na minha opinião. Ele precisou crer em alguém que estava morrendo ao seu lado. Ele chamou de Senhor uma pessoa que estava nas mesmas circunstâncias que ele. Olha que fé extraordinária. Ele pediu entrada no paraíso. Alguém que estava morrendo aqui na terra. Ele reconheceu que aquele que estava morrendo ao seu lado tinha um reino. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que fé extraordinária, excepcional. Isso é fé. A fé, segundo Hebreus 11:1, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aquele homem estava vivendo de uma ponta a outra pela fé, andando pela fé, vivendo pela fé. Ele pediu entrada no paraíso a alguém morrendo numa cruz, talvez pior do que ele, fisicamente. Ele chamou de Senhor um homem que aparentemente estava pior do que ele, e reconheceu em Jesus que Jesus tinha um reino, não no auge do seu ministério, não realizando milagres, curas, sinais e prodígios, mas reconheceu que Jesus era Senhor nos momentos mais tenebrosos da sua vida, quando ele estava ensanguentado, não tinha parecer, não tinha formosura, estava desfigurado. Amados, para nós hoje é relativamente simples e fácil crer em Cristo como Senhor e Salvador. É relativamente simples e fácil. Sabemos que Ele morreu sim, mas sabemos que Ele ressuscitou, está à destra de Deus e vive pelos séculos dos séculos. Mas aquele homem estava diante do Jesus sofredor, do Jesus sangrando, do Jesus agonizando, sem parecer e sem formosura. Portanto, pela fé, ele enxergou além da sua visão humana e limitada. Na morte, ele conseguiu enxergar a vida. Na ruína, ele conseguiu ver a majestade. Na vergonha, ele conseguiu enxergar a glória. Na derrota, ele viu a vitória. E na escuridão, viu a realeza. E glória a Deus por isso. Amados, talvez jamais tenha havido outro exemplo, como já disse, tão maravilhoso de fé como a desse homem que pediu a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A fé é como a mão que se estende para receber uma ajuda. A fé é a confiança humilde a qual recebemos a salvação.
João, o Evangelho 3,36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Que palavra dura! Primeiramente uma palavra ótima, mas depois uma palavra dura. Quem crer tem a vida eterna, mas quem não crê, a ira de Deus está sobre ele. João 6,35, Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Sendo assim, queridos, enquanto a graça é a origem ou a fonte da nossa salvação, a fé é o seu meio ou seu instrumento a qual somos salvos. Terceira verdade do nosso texto: a salvação é um dom exclusivo de Deus. Veja comigo o versículo 8 ainda. Pela graça você é salvo por meio da fé, e isto não vem de vocês, mas é dom de Deus. Eu quero destacar, queridos, a parte final desse versículo. E isto não vem de vocês, mas é dom de Deus. Qual é o dom de Deus aqui nessa referência? Seria a fé ou a salvação? Irmãos, a frase isto não vem de vocês não se refere à fé, mas sim à salvação. Isso porque se eu disser que a fé é um dom de Deus, estou com isso dizendo que Deus só dá a fé salvadora a um grupo seleto, a um grupo escolhido. Deus só dá a fé salvadora a um grupo de predestinados. Se eu digo que a fé é dom de Deus e Ele a dá a quem quer, faço de Deus um tirano e do homem um fantoche, um simples objeto programado a obedecer, programado a quê? A crer. Isso coloca Deus como responsável único, tanto da salvação como da condenação. Ou seja, se a fé é dom de Deus, então Ele predestina uns para a salvação e outros para a condenação, e eu não creio nisso. Não creio. E mais, se eu disser que a fé é um dom de Deus, estou com isso dizendo também que a regeneração vem antes da fé. Estou dizendo que a pessoa primeiro é regenerada para só então exercer a sua fé em Cristo. Porém, a Bíblia sempre coloca, queridos, a fé antes da salvação. Fé antes da salvação. Por exemplo, Jesus disse em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Então, claramente, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Em consequência, a fé vem aí, logicamente, antes da salvação. Porém, é importante ressaltar que a salvação é uma dádiva de Deus e nunca é uma recompensa por esforços humanos. Certo pastor, queridos, tentava explicar por A mais B a salvação gratuita a um trabalhador dentro de uma mina de carvão. O homem, no entanto, ele não conseguia entender como que a pessoa pode ser salva pela graça mediante a fé sem fazer nada. A ficha não caía, ele não entendia. E num insight divino, num toque divino, o pastor perguntou para ele: como que você desceu hoje ao fundo da mina? Como que você conseguiu trabalhar hoje? O homem respondeu: foi fácil. Simplesmente eu peguei o elevador e desci. Foi aí então que o pastor mais uma vez perguntou: não foi fácil demais? Custou alguma coisa para você descer a mina através do elevador? O homem falou assim: para mim não foi fácil. Para mim foi fácil, foi simples. Mas a empresa deve ter pago um dinheirão para instalar esse elevador. Foi aí que o pastor retrucou: da mesma maneira, para nós, a salvação não custou coisa alguma, mas para Deus custou a vida do seu único Filho. Sendo assim, queridos, a salvação é um dom de Deus, recebida pela fé e cuja fonte é a graça de Deus. A quarta verdade do nosso texto inicial: a obra é consequência da salvação,
e não a sua causa. Eu já estou concluindo. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça. Versículo 9 também. Por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Amados, a única obra que Deus aceitou para nos salvar foi aquela realizada na cruz do Calvário por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não conquistamos a salvação pelo que fazemos, mas pelo que Jesus fez ao morrer em nosso lugar e por nossa causa. Se fosse possível salvar-se pelas obras, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Ele teria dado aí uma lista de coisas para serem feitas, item por item. Faça isso, isso, isso e você será salvo. Mas Jesus precisou morrer. Precisou morrer. Uma das últimas palavras de Jesus na cruz foi aquela que está lá em João 19:30. Está consumado. Ou seja, está pago. Está quitada. A dívida foi paga na cruz do Calvário. Jesus cumpriu a lei em nosso lugar, satisfez a justiça de Deus. Na cruz do Calvário, Jesus cancelou nossos pecados e ainda por cima pagou a dívida que era nossa. Isso é graça, favor, misericórdia. Agora, o que nos resta fazer? Crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. Crer em Jesus até o fim, não pela metade, e até o fim para a glória de Deus. E concluindo finalmente, o versículo 10 diz: pois somos feituras sua, ou obras-primas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Se aquele ladrão que temos enfatizado tivesse tido oportunidade de descer daquela cruz, se depois dele ter se arrependido, ele fosse absolvido e tivesse o indulto da graça no sentido de ter sido cancelada as suas condenações e fosse liberto da cruz, ele teria que provar pelo que fazia que era salvo. Ele não ia continuar cometendo crimes. Aquele que roubava, diz a Bíblia, não roube mais. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que mentia, não minta mais. Ou seja, a graça ela é transformadora. Mas ele foi transformado na cruz. Não teve tempo para demonstrar o que tinha feito. Não teve tempo. E aqui, voltando ao versículo 10, a palavra grega para feitura é poema. É interessante. E ela é citada apenas 2 vezes no Novo Testamento. Aqui em Efésios 2:10 e também em Romanos 1:20, onde a criação de Deus é revelada. Quando diz os atributos de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Poema de Deus. Nesse versículo, queridos, as coisas que foram criadas são o poema, ou a poesia de Deus no grego. E a criatividade de Deus como Criador é vista em toda a sua criação. E é algo lindo, surpreendente, impactante. O coração de qualquer artista, queridos, ele é visto em suas obras. E quando olhamos a criação, ficamos impactados pela geniosidade desse Criador. Agora, o segundo uso de poema é aqui no versículo 10, e refere-se ao trabalho genial de Deus ao nos transformar de pecadores rebeldes e devassos em vasos da graça e do seu favor. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Amém? Através da criação, Deus nos revelou seu poder divino, mas através da morte de Cristo na cruz, Ele revelou o seu espantoso amor. Queridos, somos a obra-prima da engenhosidade de Deus. Somos a imagem de Deus. A imagem que Ele está pintando, a imagem que Ele está escrevendo, a imagem que Ele está desenhando, e tudo isso para a glória de Deus. Mais uma vez, versículo 10.
pois somos feitura, ou poema, ou obra-prima dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Somos salvos pela graça, não pelas obras, mas todo salvo pela graça pratica obras. Vamos ficar de pé. Deus é bom. Glórias a ti, Senhor. Quero te convidar a fechar seus olhos. Vamos estar orando. Pela graça você é salvo por meio da fé. Isso não vem de você mesmo, é dom de Deus. Não vem das suas obras, não vem da minha obra, não vem da tua, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Meu querido, você foi criado por Cristo para as boas obras e não salvo pelas boas obras. Senhor, toma, Senhor, a vida de cada um aqui nessa noite, que essa palavra possa ter esclarecido, Pai, alguns conceitos errados que porventura alguém poderia estar tendo, Pai. Senhor, sabemos que a grande obra aceita por Ti na cruz, a grande obra da salvação foi realizada por Cristo na cruz e não pode ser efetuada por nós. Somos, Senhor, falhos, pecadores, erramos, Senhor, tanto no pensar, falar, no agir e no reagir. Pai, sabemos que temos que ser exemplos, sim, Pai. Nós somos a carta lida por todos e carecemos da Tua ajuda, Pai, para vivermos vidas dignas do Evangelho. E de uma ponta a outra nós carecemos da Tua ajuda, carecemos do Teu favor, carecemos da Tua orientação, carecemos do Teu perdão, porque aquele que diz que não peca, peca 3 vezes. Aquele que diz que vive uma comunhão plena com Deus 24 horas por dia está mentindo. Porque nós, tanto no pensar quanto no falar, muitas vezes nós entristecemos ao Teu Espírito Santo. E nós não nos conformamos com isso, Senhor. Queremos uma transformação total. Sabemos, Senhor, que a santidade plena, perfeita, só viveremos na glória. Sabemos, mas o nosso desejo a cada dia, Senhor, é estar mais próximo de Ti. Cada dia mais longe do pecado, mas longe de tudo aquilo que possa entristecer o Teu Espírito Santo. E nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Levanta, Senhor, aquele que está caído aqui nessa noite, aquele que está ao ponto de desistir, porque já tentou tantas vezes, e o Senhor conhece o coração deles, mas voltaram a cair, retrocederam, estão a ponto de abandonar tudo, mas que o Senhor venha estar, Senhor, levantando essa pessoa com as suas mãos fortes, Pai. Seja um jovem, seja um senhor, seja uma senhora, seja uma criança. O Senhor não faz acepção de pessoas. Senhor, ajuda-nos em nossa caminhada. Ajuda-nos, Senhor, a ir até o fim, conforme a Tua palavra para a igreja de Esmirna, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E nós queremos, Senhor, essa fidelidade, queremos ser fiéis, não até o momento difícil, não até algum limite, não até a morte, Pai. Ajuda-nos a ter essa perseverança, essa insistência em continuar Te seguindo. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, queremos estar aos Seus pés, Senhor. Fica conosco, abençoa a nossa noite, renova a nossa fé. É o que te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém, queridos?